povo não quer enxergar. E aí, Braulio? Falando daquela história que eu contei da ceia, Caio, o pessoal confessar, aí o cara mandou aqui assim, Caio Fábio. Me conhece pouco, né? Caio Fábio, É. creio que a mulher que o Braulio citou congrega em minha igreja em que sou pastor. A Bíblia diz, aspas, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Fecha aspas, Tiago 5,16. Como podemos ceiar em pecados se apenas somos perdoados confessando uns aos outros os pecados? Aí ele tem que ler Mateus capítulo 18, que essa coisa de pecar tem a ver com um a um, não é um striptease de maldades comunitárias. Vá lá e leia João 8, veja como Jesus tratou o adultério de uma mulher, se ele botou-a no palco, ou se ele expulsou todo mundo da presença e fez a mulher tratar o assunto com ele. Mande ele ler 1 aos Coríntios capítulo 2 e ver como Paulo recomenda que aquele irmão que estava transando com a madrasta, pegando a madrasta, a mulher do pai, a segunda mulher do pai viúvo, provavelmente, estava traçando a bichinha. E aí descobriram e aquilo foi posto diante de todos. E o cara estava morrendo, aí Paulo diz já lá em 2 Coríntios 2 que aquele indivíduo estava morrendo por excessiva tristeza. Disse, perdoai-o e acolhei-o, para que Satanás não alcance sobre nós nenhuma vantagem, porque nós não lhe ignoramos os desígnios. Quarta coisa que eu peço a você fazer, me dê um único exemplo em Jesus e no Evangelho em que Jesus tratou as coisas assim. Em momento algum, toda vez que Jesus disse a alguém, os teus pecados estão perdoados, ele antes mandou a pessoa contar para todo mundo quais eram os pecados dela. Mandou? Mandou ali em Lucas 8, a mulher que veio chorar aos pés dele, levantar e dizer, minha filha, desembucha. Conta aqui para todo mundo. Aí depois que ela contou, olha, eu dei para o fulano, transei com o Beltrano. Ah, seu Simão, desculpa que naquele dia o senhor me pagou e eu aceitei. E tal e tal. Não, era ele e a pessoa. Perdoados estão os teus pecados. Confessar os pecados uns aos outros é sobretudo em duas perspectivas. Número 1, quando eu pequei contra o outro. Como diz Mateus 18, eu vou lá e me reconcilio com ele, ou como diz Mateus 5. E número 2, tem a ver quando aquilo se trata de algo que eu tenho gente de confiança para ouvir a minha culpa. É chamar um irmão em quem eu confio, um companheiro de jugo, que seja íntegro, que não seja um fofoqueiro, aproveitador, e abrir meu coração com ele e ele comigo, uns com os outros. Não é um show de catarse hipócrita na Assembleia. E há ainda uma terceira perspectiva nesse caso, a ser tratada. É quando o indivíduo tem consciência absoluta de que ele carrega uma culpa tão potente dentro dele, que foi por causa daquela culpa que se psicossomatizou na vida dele, que ele está hoje ansioso, deprimido, doente, desenvolvendo enfermidades, porque ele não fica livre daquela culpa, porque precisa, até do ponto de vista psicológico, externá-la com alguém, seja alguém contra quem ele pecou, ou não, apenas alguém que pode ouvi-lo com tal maturidade. Mas eu lhe digo que passar disso, você está agarrado a um textinho de Tiago, esquecendo de todo o Evangelho de Jesus. Você tem que aprender a ler Tiago à luz de Jesus, e não Jesus à luz de Tiago. Pegue Tiago 5 e vá conferi-lo com o modo como Jesus tratou os seres humanos, e depois honestamente me diga se você vai continuar fazendo essa panaceia de vergonha pública e de construção de hipócritas e doentes, em nome de um versículo da Bíblia,
contra o todo da encarnação do Verbo em Cristo e o modo como Jesus tratou os seres humanos. Essa é a desgraça de você não ler a palavra tendo Jesus como chave interpretativa. Aí o cara elege um versículozinho e faz daquele versículo uma loucura contra o todo do que Jesus praticou, ensinou, viveu e expressou como tratamento de seres humanos. Se você puder sobreviver à verdade do que eu estou lhe dizendo, então continue fazendo esse espetáculo patético. Mas se com toda honestidade, você, lendo a palavra, examinando o que a palavra diz à luz do que eu lhe disse, chegar a outra conclusão, pare com essa loucura, porque você está sendo um fomentador de tudo que é coisa ruim. De mentira, de fofoca, de hipocrisia. Não está havendo cura na sua igreja. Está havendo é doença. E uma delas é da hipocrisia. A outra é da fofoca desbragada. A outra ainda é de gente pequena e inocente que vai lá e entra no processo de contar coisas porque não sabe ainda como a banda toca, porque quem já é casca grossa elege os pecados que vai confessar. Não está havendo sinceridade nem cura. Onde há imposição não há sinceridade. Se alguém chega e diz espontaneamente, eu quero, eu sinto, eu preciso botar algo para fora na presença de todos, que vá lá e o faça. Agora, estabelecer isso como regra, como preceito, é estabelecer a mentira como norma. Meu querido, só um cego não enxerga. E aí?